Já começar? Meu nome é Luiz Fernando Pereira, hoje mais conhecido como Suzano Werneck. As pessoas hoje só me conhecem por Suzana, não adianta eu falar mais o meu nome de batismo, que ninguém me conhece por Luiz Fernando mais. Eu sou natural de Minas, Pouso Alegre, Minas Gerais, e lá todo mundo me conhece por Luiz Fernando. Nasci em 1991, fiz 29 anos esse ano. Acho um pouco desnecessário falar essa idade, né? Não, brincadeira, eu nunca tive problema com falar a idade. Eu acho que a nossa idade, ela revela muito sobre a gente. Eu acho muito legal, a cada ano que a gente faz, eu acho que é um ano de experiência pra gente, né? Então, acho que não tem nenhum problema, né? As pessoas, às vezes, têm problema em falar a idade, mas penso que não. Meus pais, minha mãe, Eliana da Silva Pereira, sempre foi dona de casa, trabalhou pouco tempo fora, minha mãe sempre se dedicou a cuidar da família. Eu tenho mais um irmão mais velho, então ela sempre cuidou de mim com meu irmão e do meu pai depois que ele teve problemas de saúde. Meu pai é falecido, fazem 5 anos, e Jair da Silva Pereira. E ele, depois, a minha mãe se dedicou muito tempo a cuidar da vida dele, assim como cuidar de casa também. Então, a nossa vida em Minas sempre foi uma vida muito comum. Eu falo para as pessoas que a minha família sempre foi uma família muito comum, muito tradicional. A mãe dona de casa, o pai trabalhar fora, e eu e meu irmão ter a nossa vida comum de estudar, de fazer faculdade, aquele roteiro, né, que as pessoas costumam seguir. E depois que meu pai faleceu, tudo mudou. Depois que ele faleceu, assim, o nosso roteiro passou a ser todo avesso, todo diferente. Então, a perda do meu pai, ela trouxe pra gente uma visão diferente da vida. Ela trouxe uma visão diferente de que existem vários roteiros pra gente seguir. E não só aquele roteiro que a gente acha que é correto, né? Tá. Na minha cidade não tem parada. Até hoje, nunca teve uma parada LGBT em Pouso Alegre. Então, eu passei toda a minha adolescência vendo paradas, fotos de internet, e não sabia o que era vivenciar uma parada, porque lá não tinha. Então, eu não tive muito contato com LGBT na minha adolescência. A minha adolescência foi muito meus amigos héteros. Eu tinha muitos amigos héteros na escola. Eu me assumi muito cedo, eu me assumi com 15 anos. E os meus amigos todos me respeitavam muito. Tinha umas brincadeiras, né, que algumas magoavam, outras a gente relevava, mas eram meus amigos. Então eu nunca tive contato com LGBT na minha adolescência. Então, quando eu decidi vir para Campinas e eu tive o primeiro contato com a parada, foi muito engraçado, porque eu não indico ninguém a fazer isso, mas eu perdi o meu emprego para ir na primeira parada que eu fui aqui em Campinas. Porque a primeira parada que eu fui aqui, se eu bem me recordo, ou foi a de 2014 ou foi de 2015. Eu acho que foi de 2014. Foi a primeira vez que eu fui numa parada. E eu vim para Campinas com 21, eu já tinha uns 22 anos quando eu fui na minha primeira parada. Não é como hoje em dia, há uma possibilidade das pessoas... Nós vemos crianças hoje na parada. Então há uma possibilidade de você conhecer o movimento muito cedo. Eu conheci o movimento muito mais tarde. E a sede de eu ir numa parada era por não ter parada na minha cidade. Só que a sede da minha parada não era uma parada de militância, era uma parada de curtição. Porque pra mim a parada era uma festa, uma curtição. Não que deixe de ser, mas aí a gente vai chegar até lá. A parada pra mim era uma balada, era uma festa, um carnaval. Então, a primeira vez que eu fui nessa parada, que se eu não me engano foi de 2014, eu perdi o meu emprego por conta disso, porque foi toda uma situação que eu criei no meu trabalho para poder ir na parada, e aí me viram na parada, me deduraram pra dona da loja que eu trabalhava, e aí eu fui mandado embora no dia seguinte. Eu fui na parada no domingo, na segunda-feira eu estava desempregado por culpa da parada. Não, por culpa minha, né? Porque não por culpa da parada. E desde então, essa primeira vez, esse primeiro contato que eu tive com a parada, foi um contato totalmente diferente que eu tenho hoje. Foi um contato de curtir, de ir na parada para beber, para dançar, para curtir. E aí eu percebi que aquilo era um momento de libertação. Eu percebi que aquilo eu estava vivenciando
um êxtase que eu nunca tinha vivenciado antes na minha vida. De estar dentre 100 mil pessoas igual a mim. Tipo, ali eu poderia abraçar, eu poderia beijar, eu poderia ficar com alguém, eu poderia dançar, eu poderia vestir a roupa que eu queria, porque ninguém ia me julgar. E eu percebi que quando nós falamos de ir numa parada pra curtir, é um ato de militância também, porque você tá ali colocando pra fora de você aquilo que muitas vezes te agonia. Muita coisa que às vezes você não consegue se libertar, aquele momento é o momento da libertação. Esse foi meu primeiro contato com o movimento. Após esse contato com o movimento, surgiu a Drag Suzana. Quando a Drag Suzana surgiu, eu comecei a vivenciar a parada e o movimento com outro olhar, com o olhar artístico e com o olhar militante. O olhar militante, ele demorou um pouco mais para vir. Eu comecei no movimento com o olhar artístico. Eu vou na parada para me divulgar, eu vou na parada para as pessoas me conhecerem como drag. Porque há um fascínio muito grande pelo personagem drag, né? As pessoas, tanto que hoje abriu-se um leque muito grande, né, de pessoas que se montam, né, como drag queen. Não só gays, né, mas hoje temos qualquer pessoa, né, qualquer gênero pode se vestir de drag queen. Então, eu tive esse primeiro olhar. Então, assim, primeira fase foi a curtição. A segunda fase foi o olhar como artista. E eu não vou me recordar agora, mas eu acho que a primeira parada que eu fui montado, eu não tinha ainda contato, não conhecia ninguém. E aí eu fui montado, mas para curtir também, né? Ainda não ia com o intuito de me apresentar artisticamente ou de fazer algum trabalho artisticamente, porque nem sempre você estar ali artisticamente precisa estar no palco, né? Só o fato de você estar de drag queen ali embaixo, você já é uma figura importante na construção do movimento. E eu lembro que eu fui com uma maquiagem toda de onça, uma roupa toda de animal print. Eu sempre fui muito diferente. Hoje que eu assumi um papel um pouco mais tradicional. Mas o meu início, eu era muito diferente, muito exótico o meu personagem. E esse foi o meu primeiro contato artisticamente. Após, a drag me trouxe essa possibilidade de poder conhecer a parada da forma militante. Então, a personagem drag me trouxe esse papel que eu tinha perante ao meu público, de não trazer somente um personagem que coloca uma peruca, uma maquiagem e se veste com roupas femininas. Eu podia trazer mais para eles, além disso. Eu podia trazer a luta, a militância, o conhecimento. Então, a partir daí, do meu personagem, eu comecei a conhecer o movimento daqui de Campinas pelo lado militante. Então, eu passei a fazer parte do grupo de artistas, né? Eu comecei em eventos menores da associação, fazendo show no Big Juice. Na época que eu entrei na parada, era comandado pelo Douglas e pela Lúcia. Então, a gente tinha um evento que se chamava Pedala Bicha, na época. E aí, esse foi um dos eventos também que eu pude participar. Acho que durante 2 anos eu fiz a apresentação no Pedala Bicha, até conseguir, né, até chegar ao mérito de me apresentar nos palcos da parada, que daí adiante foi tudo diferente. A militância que a parada me trouxe foi muito diferente. Eu digo que a minha personagem, ela tem 2 fases, antes e depois da militância, porque você muda completamente seu personagem, a sua personalidade, depois que você conhece o trabalho e o movimento, né, a militância. Bom, anos que eu estou na parada. Eu acho que o meu primeiro ano que eu comecei a participar da parada como militante e não como um espectador, né, como um público, eu acho que foi no ano de 2015. Eu não me recordo, eu me recordo vagamente, mas eu creio que foi no ano de 2015, nós estamos em 2020, então fazem 5 anos que eu participo do movimento.
Olha, eu acho assim, às vezes a gente foca em algum tipo, às vezes a gente foca, quando a gente fala de direitos, a gente foca na questão assim, burocrática, de direitos em relação a documentos, de direito à relação à adoção, de direitos ao casamento, né? Porém, eu penso que existem alguns outros tipos de direitos que passam batidos perante esse público fora da parada, né? Porque as pessoas que veem a gente de fora, eles pensam sempre que a gente está lutando pela mesma coisa. Eles pensam que a gente está... Um exemplo, mas eles já podem se casar, eles já podem mudar o nome, eles já têm o direito disso, o que mais eles querem? Eu acho que direitos, ele vai além dos direitos burocráticos. O direito de você poder se vestir da forma que você quer, o direito de você poder sair na rua da forma que você quer, o direito de não existir. Por que existem roupas masculinas e roupas femininas? Da onde veio historicamente? Por que homem tem que vestir uma coisa, mulher tem que vestir outra? Por que um homem não pode sair maquiado na rua? Por que um gordo é mal visto na sociedade? Então, assim, são questões pessoais que me afetaram e quando eu falo da questão de direitos, eu falo de coisas que foram benéficas para mim. Então, o movimento, ele é importante porque ali a gente se liberta. Então, ali nós estamos de forma que nós não podemos estar no dia a dia. Eu não posso andar assim no dia a dia, mas na parada eu posso. Eu posso andar assim no dia a dia, porém, eu vou ser mal visto. Como que eu vou passear num shopping, por exemplo, desse jeito que eu tô aqui? Mas por que se chegou a essa conclusão que esse tipo de roupa não posso ir no shopping com essa roupa? Então, eu acho que esses tipos de direito, eles são tão importantes quanto os direitos burocráticos. Porque existem sim, né, os direitos que nós conquistamos através do tempo com o movimento, que são os que eu já citei. Mas eu penso que esses direitos que não são colocados ali no papel, eles são tão importantes quanto o direito de você andar de mão dada com seu companheiro, o direito de você ter uma boa vista perante sua família, porque o preconceito ele é histórico, né? Ele vem de muito tempo atrás. Então, o movimento, ele desconstrói isso a cada ano que passa, porque eu acho que a cada ano que nós temos uma parada, as pessoas estão se libertando cada vez mais e as pessoas estão começando a aplicar isso no seu dia a dia. Então, as pessoas andam mais de mão dada, os casais andam mais de mão dada, os casais demonstram mais afeto, os casais LGBTs. Hoje nós temos um número de transexuais muito maior na sociedade, que não precisam mais se esconder. Então, acho que esses direitos são muito mais importantes do que apenas direito no papel. Eu acho que o direito humano é um direito muito mais importante do que qualquer outra coisa. E o movimento, ele é essencial, porque ele começa ali dentro. E as pessoas expandem isso para o seu dia a dia, para a sua caminhada no dia a dia. Participar da parada como eu tive, eu acho que todo mundo já teve, quem faz parte do movimento, já teve a oportunidade de participar da parada como público e de participar da parada como parte dela. Né? Eu tenho uma experiência sensacional como público, porque, como eu já citei, eu me libertei, né? Eu fui liberto como público, mas quando eu pude participar da parada como militante, fazendo parte do movimento, é assim é histórico a sensação que a gente tem, o sentimento que a gente tem. É muito bom, é muito emocionante você poder subir em cima do palco e ver tipo 100 mil pessoas na sua frente e saber que ali todos fazem parte do mesmo grupo que você faz parte. E de saber que você não está sozinho. E os bastidores, é muito sensacional você poder participar dos bastidores. É uma visão completamente diferente. Quem está ali para poder curtir e quem está ali para poder fazer acontecer. Um dos momentos que me marcaram muito até hoje foi... Eu sou péssimo para relembrar ano e para relembrar datas, mas eu imagino que a parada que teve o telão, ela foi a de 2019? 18. A parada de 2018, eu acho que foi
nós estávamos num momento muito... Nós estávamos num momento... A palavra subiu da minha cabeça, peraí. A parada de 2018, a gente estava muito sensível. Nós estávamos num momento muito sensível. E quando nós chegamos ali, que nós pudemos ver a nossa bandeira estampada naquele telão gigantesco, e que a gente subiu no palco, eu acho que tinha um público muito, muito gigante nesse dia. Se não bateu o recorde de público na Parada de Campinas, eu não sei, porque tinha muita gente aquele dia. E assim, foi uma respirada sensacional a gente poder subir aquele dia no palco e ver aquele público gigantesco na nossa frente. A parada de 2018 me marcou muito. Eu acho que pelo fato de várias coisas que aconteceram nos anos anteriores, né, que foram marcantes, né, pra gente, porque 2015 eu acho não teve show, 2016 nós fizemos show em cima de trio, e aí quando a gente começou a se aperfeiçoar tudo, veio 2018 e deu aquela bomba pra gente maravilhosa de emoção, de poder ter eu acho que nós artistas, quando a gente tem um espaço daquele tão maravilhoso pra gente se apresentar e pra gente mostrar pro público aquilo que a gente tem pra mostrar, é muito incrível. Então, o ano de 2018 me marcou muito. 2020 foi um ano muito difícil. Eu vou começar a falar dessa coisa, vou começar a chorar. Quando o Douglas me chamou para fazer parte, na verdade eu aceitei muito, tipo assim, ele me chamou e eu falei, tá, a gente faz. Eu fui muito na empolgação. Eu não imaginava o tanto de trabalho que ia dar. E na verdade eu já tinha trabalhado com câmera, né? Eu já havia feito alguns trabalhos com clipe, algumas coisas assim, mas é completamente diferente, porque você trabalha com muita gente, você trabalha e você tem assim que ter muito cuidado, porque você está trabalhando com o trabalho de outras pessoas. Eu não estou fazendo um trabalho meu, eu estou cuidando do trabalho de outras pessoas. Então a drag vai lá e grava um show. Aí você tem que cuidar do trabalho dela, não tem como você entregar o trabalho dela mal feito, né? Então você cuida do trabalho de outras pessoas. Então deu muito trabalho. Quando ele me chamou, eu não pensei duas vezes em participar. Eu já me entreguei, falei para ele, não, eu ajudo no que for preciso, vou fazer sim, porque de uns períodos para cá, eu me afastei um pouco, né, da associação, por vários motivos religiosos, pessoais, e quando eu vi essa oportunidade que eu poderia estar ali presente, poderia estar ajudando, eu não pensei duas vezes. Então, quando nós começamos o processo, primeiro foi falado como ia ser. Vai ser assim, teve o roteiro, né, teve o processo do dia da gravação, e nisso eu fazia parte do elenco. Era para eu ter me apresentado na parada. Eu era uma das drags do elenco. Então, Douglas falou para mim, você vai gravar no dia da gravação, né, oficial, que todas iam gravar. Falei, não, eu prefiro gravar na minha casa, porque aí eu gravo com as meninas, eu vou no dia, ajudo, faço todo o processo da gravação com você. Tiveram pessoas lá para ajudar, várias pessoas para ajudar, mas fiquei lá, porque como eu ia fazer a edição dos vídeos depois, eu prefiro fazer parte da gravação, porque a gente que mexe, que trabalha com essa questão de mídia, a gente sabe o que vai ser melhor pra gente editar depois. Então eu fui no dia, fiz parte de tudo. Quando foi pra gravar na minha casa, eu não consegui gravar, porque eu não tive tempo para fazer isso, porque eram muitos vídeos para poder editar. Eu tinha uma abertura para fazer, eu tinha várias coisas para fazer, e eu me vi no momento que eu teria que escolher. Ou eu vou ter que dedicar um tempo para poder fazer a edição dos vídeos e conseguir fazer tudo, e eu entreguei tudo muito em cima da hora, que eu acho que a abertura eu devo ter entregado ou num dia ou no dia antes, eu não me recordo, mas foi muito em cima da hora. E qualquer tempo que eu levasse para me maquiar, para poder me montar, para poder gravar, ia me atrapalhar na montagem da parada. E o pior seria depois, porque eu teria que editar o meu vídeo também, porque o meu vídeo não era de show, eu ia fazer um vídeo de fala. Então o vídeo de fala ele é mais difícil ainda, que eu queria fazer todo um negócio super legal, e aí eu me vi
na frente do computador na situação, ou eu faço meu show, ou eu gravo, ou eu edito os vídeos e entrego o show da parada. E aí, no dia que eu mandei isso pro Douglas, eu tava muito emocionado. Falei, Douglas, eu não tenho o que fazer. Eu prefiro fazer os vídeos e deixar de participar. Eu não conto isso como um mérito, né? Porque às vezes as pessoas pensam, mas você conta isso como um mérito para poder dizer que fez. Não foi. Foi realmente por amor que eu deixei de fazer, porque eu poderia ter olhado para o meu próprio umbigo e gravado o meu vídeo e falado, Douglas, pede para outras pessoas editar os vídeos, porque senão eu não vou conseguir fazer o meu. Eu tinha essa opção. Porque hoje na associação nós temos várias pessoas que trabalham no marketing. E eu tenho certeza que outras pessoas estariam disponíveis para fazer, assim como fizeram, assim como ajudaram nas edições. Porque eu não teria tempo de fazer tudo. Mas eu deixei de fazer a minha apresentação para poder fazer parte disso e da construção disso. Que para mim era muito mais importante entregar um trabalho para o público de boa qualidade do que pensar no meu próprio umbigo. E de qualquer forma, o meu coração ia estar ali, porque eu ia fazer cada pedacinho daqueles vídeos. Então eu poderia não estar de rosto presente, mas a todo momento eu estive de coração presente. Em cada vídeo que eu editei e que eu olhava 1 milhão de vezes cada um, porque eu ia editando alguns vídeos de alguns artistas, e aí eu assistia mais de uma vez, porque eu ficava muito empolgado. Eu falava, cara, que trabalho maravilhoso, você conseguir juntar tantos artistas incríveis como foram, e você conseguir juntar isso num vídeo que vai ficar eternizado. Então, foi um processo maravilhoso e que a cada vídeo que eu editava, eu chorava junto e eu pensava assim, vai valer muito a pena. Esse vídeo que eu estou deixando de fazer hoje, para mim, vai valer muito a pena para todo mundo que participou e para todo o público que vai assistir. E assim, graças a Deus, graças à associação, ao Douglas, ao marketing todo, à mídia toda e todo mundo que participou, foi um trabalho incrível e ficou muito lindo. Todos os vídeos ficaram muito lindos. Nós temos algumas falhas técnicas, existem falhas técnicas, porque foi a primeira vez que nós fizemos uma parada online. É muito difícil você fazer algo que você sai da rua onde você tem um público de 100 mil pessoas ali presente e ir para a tela de um computador, onde as pessoas se dispersam o tempo todo, onde as pessoas não ficam ali o tempo todo igual estão na parada presente. É muito difícil. E nós conseguimos entregar um trabalho incrível e que eu acho que o mais incrível de tudo é que ficou eternizado. Eu acho que o ano de 2020, ele veio, todos esses acontecimentos ruins de 2020, ele veio realmente para poder plantar uma sementinha no coração do ser humano para ver se a gente consegue melhorar um pouco, né, e transformar um pouco as nossas atitudes. E a gente ter esse momento eternizado, eu acho que vai ser para sempre a sementinha que foi plantada na associação. O ano de 2020 para frente houve uma divisão, assim como na minha vida teve uma divisão da minha drag. A parada, eu acho que foi dividida. A partir do ano de 2020 será totalmente diferente. Olha, eu não tive contato hoje, graças a Deus, eu nunca tive amigos próximos meus, que eu tive convívio ou algo do tipo, que foi morto ou foi sacrificado pela homofobia, LGBTfobia. Porém, nessa minha história dentro da associação e dentro do grupo, eu pude conhecer histórias de pessoas que lutaram, que fizeram parte do movimento e que hoje não estão presentes entre nós. Então, eu imagino que quando você lê um livro e imagina histórias, né, e consegue imaginar personagens, e consegue imaginar a luta que cada personagem passa ali naquela ficção, é muito legal. E foi essa experiência que eu tive quando eu pude escutar histórias de pessoa. Isso foi muito bom porque eu não consegui, o fato de eu não ter presente na minha vida alguém que foi embora por esse motivo, eu acho que foi importante para eu construir uma imagem positiva dessas pessoas que foram. Porque eu acho que todo mundo que partiu por esse motivo teve o seu momento de glória, de luta,
E então eu só pude conhecer esses momentos bons de cada um. Bom, eu penso que o fato dos direitos, né, que todos nós conseguimos conquistar ao decorrer do tempo, né, perante a sociedade, é de fato muito importante. Mas eu sempre vou frisar que o mais importante de tudo é a nossa liberdade de expressão. É a gente poder ser quem a gente é. E eu acho que a cada dia o movimento vem dando essa oportunidade. Eu sempre fui uma bicha afeminada. Eu sempre fui uma bicha gorda, afeminada e drag. Então eu sofro preconceito de vários pontos. Não é somente por ser gay. Porque existem gays que não sofrem preconceito por ser gays, por não parecerem gays. Ou seja, a sociedade nos aceita a partir do momento que a gente não parece ser aquilo que a gente é. Então, eu acho que a importância do movimento dentro, eu sempre vou insistir que é a nossa liberdade de expressão. É a gente poder ser quem a gente é a gente poder ser afeminado, é a gente poder usar uma maquiagem, é a gente poder ter um cabelo do jeito que a gente quer, porque quando a gente é julgado por aquilo que a gente é como se a gente fosse aprisionado. E não adianta nada a gente sair do armário e a gente ter que viver como se estivesse dentro do armário. A gente tem que sair do armário de vez, em todos os aspectos. Então eu acho que a conquista para Campinas, hoje eu ando na rua do jeito que eu quero, eu me pondero em alguns lugares, né? Infelizmente, eu tenho que me ponderar em alguns ambientes, mas hoje eu acho que o movimento trouxe essa cara para Campinas e hoje as leis, os nossos direitos, nos empodera muito mais. Esse empoderamento faz com que a gente consiga ser quem a gente é, que você sai na rua com a sua cabeça erguida. Então, se alguém fala alguma coisa, hoje você tem um rebate para as pessoas, hoje você tem lei que te defende. Então, acho que o movimento foi importante no sentido da gente poder ter a nossa personalidade. É muito engraçado que eu sou muito recente, né? Eu comecei a participar em 2015, então dentro desses 5 anos, o que são 5 anos dentro de 20, né? É claro que todo mundo tem o seu mérito, mas foi muito legal que quando eu comecei a conviver no meio de LGBTs, eu nunca tive amigos LGBTs, né? Eu só fui ter aqui em Campinas. E quando eu comecei a conviver no meio de LGBTs, eu percebia que dentro daquele meio de LGBTs, as pessoas tinham algumas problemáticas ali. Como o jeito de se vestir, como a aparência, como um estilo de drag. E quando eu cheguei nesse núcleo, nesse meio, nesse círculo de amizade que eu tenho hoje, eu me diferenciava muito de todo mundo. Porque eu me diferenciava tanto quando eu estava de menino, quanto quando eu estava de drag, porque a minha drag também era muito diferente. E aí, quando eu comecei a conviver com eles, eu percebi que aos poucos eu contaminava cada um deles. Então eu percebi que alguns dos meus amigos começavam a se espelhar em mim, no jeito que eu me vestia, perdia a vergonha de colocar alguma peça de roupa, às vezes quando ia fazer algum show, perdia a vergonha de fazer um cabelo diferente, de fazer uma maquiagem diferente, porque existia e existe um certo padrão, né? Tanto para mim, tanto como menino, quanto como drag. Existe um padrão. E quando eu fugi desse padrão, as pessoas se inspiraram e eu consegui contaminar cada um com isso. Então as pessoas começaram a se modificar e ver que elas poderiam ser daquela forma, que elas poderiam ser diferentes. Então eu percebi que eu estava de alguma forma fazendo bem para as pessoas. E quando eu transformei a minha drag em militante, eu mostrei para as pessoas que o artista ele tá ali não só para poder colocar uma roupa bonita, um balé legal que enche muito os olhos das pessoas, e isso é muito importante realmente, mas que nós estávamos ali também além para poder lutar, porque a drag em si, ela já é uma figura de militância. Então, só de eu ter inspirado tantas pessoas,
eu não diria como um legado, mas eu acho que uma inspiração eu fui para muita gente. Então isso hoje me transforma e me deixa muito feliz, me transformou e me fez uma pessoa muito melhor, saber que eu consegui aos pouquinhos contaminar algumas pessoas. E espero poder contaminar muitas cada vez mais. Olha, a tecnologia hoje em dia está se avançando cada vez mais. Eu achei assim muito bafo a parada online. Eu acho que o nosso futuro, eu acho que a gente tem que conseguir juntar o útil ao agradável. Essa grande tecnologia que a gente tem com a nossa luta, porque a luta é diária, a luta ela não para, né? A gente vai continuar fazendo parada, porque a gente vai continuar lutando, porque apesar dos direitos que a gente tem no papel, cabe-se aqueles direitos que ainda falta, que é o respeito da sociedade perante a gente. Então, eu penso que daqui a 20 anos, a gente vai estar muito mais colorido, a gente vai estar muito mais liberto, a gente vai estar muito mais à vontade, porque isso já vem acontecendo cada ano. Eu acho que a cada ano que a parada acontece, a gente vai se evoluindo, o público vai aumentando, você percebe que as pessoas se transformam a cada ano, se libertam a cada ano, e eu acho que daqui a 20 anos isso vai estar muito mais potencializado. Eu acho que a gente vai estar um desfile de escola de samba, com um monte de carro alegórico, e isso é maravilhoso, porque a parada ela é uma festa, é uma comemoração daquilo que a gente é. A parada ela nada mais é do que uma comemoração da nossa personalidade, daquilo que Deus mandou pra gente ser. E a gente vai festejar isso sempre. Queiram eles ou não, a gente vai continuar festejando. Muito, sempre foi. Eu falo para toda a minha família, o meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, e ele sempre falava para mim que eu levantei a minha bandeira muito cedo. Eu nunca tive medo de falar quem eu era. Graças a Deus, eu não sofri preconceito dentro da minha família, porque eu acho que isso também tem que ser falado, assim como hoje nós temos famílias que colocam LGBTs para fora de casa, nós também temos famílias que acolhem. Eu acho que isso é muito importante na vida de um LGBT. Então a minha família sempre foi muito presente, eu nunca tive problemáticas grandes com a minha família. Eu tive as comuns, né, que é quando a gente se assume, sempre tem um choque, né? Mas isso aconteceu muito cedo e a minha família sempre me apoiou muito. E o meu irmão me dizia muito que eu levantei minha bandeira muito cedo, eu defendia muito aquilo que eu era. E eu acho isso sensacional. Eu sempre vou ser muito viado, porque é muito legal ser. É muito legal você poder pôr uma roupa do jeito que você quer, é muito legal que as pessoas fiquem te olhando, quer olhar, quer fazer piada, quer comentar, não tem problema. É muito bom você poder se libertar e ser quem você é. Então, eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, eu tenho muito orgulho de ser gay, eu tenho muito orgulho de ser drag, eu tenho muito orgulho de ser gordinho, eu não tenho nenhum problema com nenhuma das minhas características. Eu tenho muito orgulho de ser quem eu sou, com certeza. Vale a pena ser a Suzana? Ah, com certeza! Vale muito a pena ser a Suzana. Eu acho que a Suzana é como se fosse... Eu falo para todo mundo que a Suzana ela é como se fosse algo que estava dentro de mim, é algo que ficou dentro de mim o tempo todo, e eu consigo aflorar isso quando eu faço, porque a Suzana ela é muito exótica, ela é muito excêntrica, então às vezes quando eu tô... a minha energia, ela passa muito isso pro meu personagem. A Suzana ela pode estar careca, a Suzana pode estar de peruca, a Suzana pode estar de bicho, a Suzana pode estar de andrógena. Então isso vai dizer sempre da minha personalidade, do que eu estou vivenciando naquele momento. Então vale muito a pena. Eu tenho uma paixão muito grande pelo meu personagem e eu sempre digo para todo mundo que até quando eu puder, eu jamais vou deixar de fazer o meu personagem. Seja para poder estar em casa e bater uma foto, seja para fazer qualquer tipo de coisa, seja para eu me montar, para eu me olhar no espelho, mas eu sempre vou fazer a Suzana, porque ela foi para mim uma libertação. A Suzana ela veio para modificar a minha vida. E eu não tenho
assim, vergonha, nada, não tenho nenhum problema disso e sempre vou me orgulhar muito da minha personagem.